Glória a Deus. O Senhor é maravilhoso, amém? A versão que eu vou usar hoje para essa ministração é a NVT, Nova Versão Transformadora. Amém? Então, se estiver um pouquinho diferente do que você está acostumado, não estranhe. É só uma versão um pouquinho mais diferente para a gente conseguir compreender. Hoje eu tentei fazer coloridinho, com a letra um pouco grande, para facilitar a minha vida aqui. Amém? O Senhor colocou no meu coração nessa noite uma mensagem que vai mexer conosco, amém? Mas que é como uma chave que Ele está nos entregando nessa noite para nos levar a vencer. Às vezes, algumas barreiras, elas se colocam na nossa vida, algumas situações se repetem na nossa vida, e a gente, às vezes, acha que é só o diabo. E, às vezes, o que falta é um posicionamento nosso, é uma transformação nossa, para que o Senhor possa verdadeiramente transbordar a sua graça, o seu poder na nossa vida. Amém? Custódio, se o Ítalo não estiver tocando, pode pôr um fundinho para não ficar muito vazio, tá? Nós vamos ler primeiro lá em 2ª Carta aos Coríntios, capítulo 12, versículos 9 e 10. 2ª Carta aos Coríntios, capítulo 12, versículos 9 e 10. Diz assim: Mas ele disse: minha graça é tudo de que você precisa. Meu poder opera melhor na fraqueza. Portanto, agora fico feliz de me orgulhar de minhas fraquezas, para que o poder de Deus opere por meu intermédio. Por isso, aceito com prazer fraquezas e insultos, privações, perseguições e aflições que sofro por Cristo. Pois quando sou fraco, então é que sou forte. Amém? Quem fez essa declaração foi o apóstolo Paulo. Nós sabemos que Paulo, durante um bom tempo, foi perseguidor dos cristãos. Ele era um homem extremamente culto, conhecedor das leis dos judeus, mas ele não conhecia Jesus, ele não conhecia o verbo vivo de Deus, ele conhecia a letra. E de repente, quando ele tem um encontro com Jesus, o Senhor transforma a sua visão e ele passa a compreender quem é esse Jesus vivo e verdadeiro. E de perseguidor dos cristãos, ele se torna um perseguido. Porque aí ele começa a sofrer por conta do Evangelho, por se tornar então um ministro do Evangelho. E aqui, exatamente aqui nessa declaração, ele fala que se ele tiver um motivo para se orgulhar, que seja das suas fraquezas, que seja das suas limitações. Porque o Senhor havia lhe dito que é justamente naquilo que nós somos fracos, frágeis, é justamente naquilo que nós não temos condição de resolver, é onde o Senhor tem uma oportunidade de realizar um milagre na nossa vida. Porque aquilo que nós somos capazes de fazer, Deus não tem por que agir ou operar em nós. Mas naquilo que nós não somos, sim. Aí Ele vem com o sobrenatural, Ele vem com o impossível e Ele transforma as situações. Então, essa chave que o Senhor tem para nós diz respeito a nós reconhecermos as nossas limitações e fraquezas diante do Senhor. Porque as pessoas, elas vão se levantar para nos apontar os nossos defeitos, as nossas imperfeições. Mas as nossas verdadeiras fragilidades, aquele lugar que dói, aquele lugar que é sensível, aquele lugar que muitas vezes o inimigo tenta tocar para nos ferir, esse é diante de Deus que nós temos que expor, para que o Senhor trabalhe em nós e através de nós.
reconhecer as nossas limitações e fraquezas é uma chave espiritual que libera o poder de Deus para operar sobrenaturalmente em nós. Tiago, na sua carta, no capítulo 4, versículo 6, diz assim: Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. A graça do Senhor, ela toca, ela transforma, ela muda os humildes. Porque os orgulhosos não reconhecem a necessidade do Senhor. E muitos de nós estamos, infelizmente, mergulhados no nosso orgulho. De uma forma tão sutil que a gente se acha a pessoa mais humilde da terra. Mas há uma dureza no nosso coração que impede que Deus haja em nós e através de nós. Nós acessamos a graça de Deus, o favor imerecido de Deus, através da nossa humildade. Os soberbos, os arrogantes, eles não conseguem acessar essa graça. E o que é o orgulho, afinal? Nesse texto aqui, que eu acabei de ler para você, de Tiago, a palavra que foi usada aqui por Tiago no grego é hiperífanos. A palavra orgulho aqui, orgulhosos, é hiperífanos no grego. O que significa hiperi? Acima. E fanos, aparecer. Então, o que é uma pessoa orgulhosa? É uma pessoa que aparece acima dos outros. Só das outras pessoas? Não. Essa pessoa, muitas vezes, ela se coloca no seu orgulho acima até mesmo do Senhor. Porque questiona os caminhos de Deus. Questiona os propósitos de Deus. Questiona os métodos de Deus. Questiona quem Deus usa. Questiona por que Deus não me usa e usa o outro. Por que Deus não me dá oportunidade e dá oportunidade para o outro. Isso é uma resistência no nosso coração. Isso é orgulho. E Deus resiste aos orgulhosos. O Senhor não consegue ter intimidade com aquele que é orgulhoso. O Senhor precisa que o nosso coração seja um coração humilde. O orgulhoso, ele é arrogante, ele é altivo, ele é soberbo. Deus abomina o orgulho, sabe por quê? Foi esse o pecado de Satanás. Satanás, ele era realmente um anjo diferenciado lá no céu. Ele era o braço direito de Deus. Porém, começou a crescer no coração dele o sentimento de que ele seria tão bom, tão perfeito, tão maravilhoso, que ele deveria ocupar o lugar de Deus. E ele se rebelou contra o Senhor. E sabe o que foi pior? Ele, mesmo sendo expulso do céu, ele veio para a terra e ele colocou o orgulho no coração de Adão. Porque ele conseguiu iludir Adão. E Adão, ao comer aquele fruto, ao desobedecer, ele também desejou ser como Deus. Adão permitiu que o orgulho entrasse no seu coração, como fez Satanás. E por conta disso, houve separação entre o homem e Deus. E nós, infelizmente, recebemos essa semente no nosso coração. E precisamos arrancar essa semente do nosso coração. Nós precisamos lutar contra o orgulho na nossa mente, no nosso coração, todos os dias. Porque todos os dias essa semente tenta germinar dentro de nós. Parece aquelas praguinhas, sabe, que o vento traz. Você vai lá, arranca as tiririca, não sabe de onde, nasce tudo de novo. Tiririca é uma praga, não sei se vocês conhecem, mas é uma praguinha que nasce no jardim, uma graminha toda feia que nasce lá. A gente tem que ficar arrancando, porque o vento traz ela de novo. O diabo sopra de novo essa semente do mal no nosso coração. E o orgulho, ele é um obstáculo para que você alcance o seu destino em Deus. Porque ele te afasta da presença. Olha para essa pessoa que está aí perto de você e fala assim, ó, você tem.
um destino em Deus. Há um desenho de Deus para a sua vida. Mas para você alcançar esse destino, para você viver os propósitos de Deus, o seu coração precisa ser humilde. Sabe por quê? Às vezes o que o nosso coração quer vai para um lado. E o desenho de Deus nos dirige para outro lado. E muitas vezes é difícil. Quantas pessoas você já ouviu testemunhando que tinham um chamado de Deus, que sabiam que tinham um chamado de Deus desde o ventre para ser pastor, para ser um líder, para ser um missionário, mas que fugiram a vida inteira disso? Isso é orgulho. Fugir daquilo que Deus tem para nós. Mas nessa noite essa palavra vem quebrar todo o orgulho dentro de nós, amém? Eu creio que nós vamos ser abençoados e libertos nessa noite por essa palavra, em nome de Jesus. A Bíblia nos mostra que o povo de Deus, Israel, tinha um coração endurecido, um coração orgulhoso. A nação de Israel foi escolhida pelo Senhor e chamada para ser o quê? O povo de propriedade exclusiva de Deus. Eles foram chamados para ser diferentes, para viver de forma diferente. Uma vida de comunhão com o seu Criador, uma vida de adoração a Ele, uma vida de santidade, uma vida de moralidade, uma vida de justiça social. Porque os critérios de Deus para o seu povo incluíam isso também. Justiça aos órfãos, às viúvas. Deus era muito criterioso, mas Israel queria somente ser como as outras nações. Israel queria fugir do desenho de Deus para eles. Mas Deus nunca desistiu de Israel. E eu quero dizer para você que está aqui hoje, que Deus também não desistiu de você. O desenho de Deus para a sua vida, o destino que Deus tem para você, continua te esperando. E ainda que você resista, ainda que você fuja, ainda que você desvie, no final você vai chegar lá. Porque o Senhor é soberano. Porque o Senhor, Ele tem uma paciência conosco. E Ele vai trabalhando em nós, Ele vai nos moldando, mas Ele nos leva ao destino. Porque Ele é o Senhor dos senhores, amém? Ele está acima de tudo e de todos. Eu quero te convidar a olhar mais de perto, lá para o livro de Juízes. Vamos lá em Juízes 6. Juízes 6, nós vamos ler alguns versículos. Nesse período aqui, em que Israel vivia, no período dos juízes, não havia um rei sobre Israel, porque o Senhor era o rei. E esse era o desenho de Deus para Israel. Deus queria ser o rei de Israel, deveria ser reconhecido como rei de Israel, mas como eu te disse, Israel queria apenas ser como as outras nações. E insistentemente Israel queria, porque queria parecer com as outras nações. E acabava se contaminando com a cultura dos cananeus. Aqui no capítulo 6 nós vemos que eles já estavam estabelecidos na terra prometida. Porém, já estavam vivendo dificuldades. Por quê? Fugiam do destino de Deus para eles. Queriam viver como os cananeus. E todas as vezes que isso acontecia, o Senhor se afastava deles. Lembra que eu disse? O orgulho é um pecado e nos afasta da presença. Quando a presença se afastava de Israel, os inimigos tinham acesso a Israel e acabavam oprimindo Israel. Todas as vezes que nós estamos em pecado e nós insistimos em não nos consertarmos com o Senhor, nós nos colocamos em vulnerabilidade para os ataques do diabo. Porque a presença do Senhor não pode habitar num lugar onde há pecado. Mas nós temos o privilégio de poder nos arrepender e poder nos aproximar novamente do Senhor. Ele é fiel, amém?
E ele diz que se nós confessarmos os nossos pecados, ele nos purifica de todo pecado. Jesus nos purifica de todo pecado. E a presença dele volta a se manifestar nas nossas vidas e através de nós. Vamos ler aqui em Juízes 6, versículo 1, depois do 3 ao 10. Os israelitas fizeram o que era mal aos olhos do Senhor. Por isso, o Senhor os entregou nas mãos dos midianitas durante 7 anos. Sempre que os israelitas faziam o plantio, saqueadores de Midian, de Amaleque e de outros povos do leste atacavam Israel. Acampavam na terra e destruíam as plantações até Gaza. Levavam ovelhas, bois e jumentos e não deixavam coisa alguma para Israel comer. Esses bandos inimigos que vinham com seus rebanhos e tendas eram como uma praga de gafanhotos. Chegavam em camelos tão numerosos que era impossível contá-los, e só partiam quando a terra estava devastada. Os midianitas reduziram Israel à mais absoluta pobreza e o povo pediu socorro ao Senhor. Quando os israelitas clamaram ao Senhor por causa de Midian, o Senhor lhes enviou um profeta que disse: Assim diz o Senhor, Deus de Israel: Eu os tirei da escravidão no Egito. Eu os livrei dos egípcios e de todos que os oprimiam. Expulsei seus inimigos e dei a vocês a terra deles. Disse a vocês: Eu sou o Senhor, seu Deus. Não adorem os deuses dos amorreus, em cujas terras agora vivem, mas vocês não me deram ouvidos. Israel estava aqui mergulhado na idolatria. Os cananeus adoravam Baal e Azerá. Acera, Azerá, cada um fala de um jeito. Não consegui definir o jeito que se pronuncia. Deuses pagãos, ídolos, que eles acreditavam que eram aqueles que dariam boas produções às plantações, que fariam com que o gado fosse fecundo, com que eles fossem férteis também, que as crianças fossem saudáveis, eram deuses da fertilidade. E a forma de adoração a esses deuses atraía Israel, porque envolvia promiscuidade sexual. Então era atrativo. Facilmente Israel tendia para essa idolatria. E aqui nós vemos a palavra declarando que demorou 7 anos, com esse mesmo ciclo se repetindo. Eles plantavam, os inimigos vinham e roubavam, e levavam até mesmo aquilo que eles tinham de animais. Não ficava nada para que eles pudessem comer. E isso se repetia, e eles continuavam com a aliança quebrada com o Senhor. Até que um dia, cansados de tanto sofrer, eles clamaram ao Senhor. O Senhor não resiste ao clamor de um coração quebrantado. Eles se lembraram do seu Criador, do seu Senhor, um Deus de graça, um Deus de amor, o Deus que os tirou da terra do Egito. E o Senhor então levanta um profeta para falar com eles. Esse profeta traz uma palavra de confronto. Se nós não formos confrontados, nós não mudamos. Se nós não somos confrontados pela palavra, não tem como haver arrependimento. E essa palavra, ela é como um espelho que revela a nossa imagem e nos faz enxergar aquilo que precisa ser ajustado. Principalmente as mulheres andam até com um espelhinho na bolsa, né? Durante o dia tá sempre ali dando uma olhadinha para ver se está tudo certo. Se o cabelo está no lugar, se a maquiagem está certinha, não é assim? A gente tem uma preocupação com a nossa imagem, né? Mas e o nosso coração? A palavra é esse espelho, um espelho do nosso coração. E a palavra então confronta Israel. E o profeta é muito claro quando ele diz: vocês não ouviram o Senhor. Vocês se inclinaram para os deuses estranhos. Mas Deus, Ele simplesmente não liberou essa palavra e não fez nada. Ele trouxe uma resposta para Israel. Ele levantou alguém para libertar,
eles daquela situação. Já já nós vamos falar sobre ele. Antes da gente falar um pouquinho sobre este homem, eu quero que você entenda que todo pecado, ele tem consequências. Quando a gente vai ensinar as crianças, quando a gente vai ensinar que algo para elas é errado, a gente sempre fala, ó, não pode fazer isso, se você fizer assim, vai acontecer isso, isso e isso. Porque a gente já sabe das consequências, né? Não põe o dedo na tomada. Se você colocar o dedo na tomada, você vai levar um choque. A gente já sabe das consequências. E o pecado tem suas consequências na nossa vida. E especificamente o pecado do orgulho. Ele tem consequências na minha vida e na sua vida. E Israel viveu essas consequências. A primeira consequência do orgulho na nossa vida é a destruição e a queda. A palavra do Senhor nos diz lá em Provérbios 16:18: o orgulho precede a destruição, a arrogância precede a queda. Satanás é o melhor exemplo disso. Outra consequência do pecado, do orgulho, é a humilhação. Jesus disse, lá em Mateus 23:12, que os que se exaltam serão humilhados. Nós não podemos alimentar isso dentro de nós. O orgulho também bloqueia a graça de Deus sobre a nossa vida. Nós lemos lá em Tiago 4:6. Deus se opõe aos orgulhosos, mas a graça vem sobre os humildes. O orgulho, ele promove estagnação na nossa vida. Durante 7 anos Israel conseguiu crescer? Israel conseguiu se desenvolver? Não conseguiu. Não se desenvolveu, não cresceu. Tudo que produzia era roubado. Tudo que produzia era levado. Tudo que produzia era roubado pelos midianitas, os amalequitas e todos os outros povos que conseguiam tirar ali a sua porção, tiravam. Essa estagnação, ela também vem porque se estabelece na mente do orgulhoso uma ideia de perfeição que não permite que ele aprenda com ninguém. E muitas vezes nem com o Senhor. Porque tem gente que resiste ao Espírito Santo. O Espírito Santo vem e fala com a gente através da palavra, ou fala com a gente através da boca de um profeta, ou às vezes até de uma situação do nosso dia, mas a gente resiste. Por quê? Porque a gente não quer admitir aonde nós somos imperfeitos, aonde nós somos fracos. O orgulho também promove isolamento social, porque ele afeta os nossos relacionamentos. A gente começa a achar que todo mundo está num nível abaixo que o nosso. E que essas pessoas não merecem o nosso convívio. E a gente começa a se afastar das pessoas. Sendo que Deus nos criou para viver em sociedade. Porque nós abençoamos uns aos outros. Nós ensinamos uns aos outros, aprendemos uns com os outros, crescemos uns com os outros. Mas o orgulho faz com que a gente se afaste das pessoas. O orgulho também promove rebelião contra Deus. Satanás se rebelou e levou 1/3 dos anjos com ele. Depois você lê Isaías 14, do 12 ao 15, e Ezequiel 28, do 12 ao 19. E como nós lemos aqui nesse texto de Juízes, o orgulho promove ciclos repetitivos de fracasso na nossa vida. Sabe aquelas áreas da nossa vida que parece que a gente faz e não sai do lugar? Isso acontece porque nós acabamos escolhendo errado sempre da mesma forma. Nós repetimos as atitudes erradas porque nós não aceitamos que ninguém nos ensine, nós não aceitamos que o Senhor nos ensine, nós não aceitamos que a palavra nos ensine, nós endurecemos o nosso coração e não aceitamos mudar. Não aceitamos fazer diferente. Não aceitamos agir de uma forma diferente, não aceitamos usar as armas espirituais. Queremos ser cristãos, mas não oramos, não jejuamos, não usamos a unção, não batalhamos espiritualmente, não buscamos apoio dos intercessores,
não buscamos orientação dos nossos pastores, não aceitamos o aconselhamento dos nossos líderes, resistimos àquilo que nos é orientado, resistimos àquilo que o Senhor nos diz. Ciclos repetitivos de fracasso. Israel precisou errar 7 vezes para resolver buscar ao Senhor e clamar por ajuda. Eu não sei que área da sua vida talvez você esteja vivendo ciclos repetitivos de fracasso, mas o Senhor chama a sua atenção nessa noite. Ele quer mudar a sua história. Ele quer mudar isso, Ele quer pôr um fim nesses ciclos. Mas tudo depende de você. Depende do seu posicionamento em aceitar mudar. Nós precisamos nos posicionar. O orgulhoso não reconhece os erros. Ele repete sempre os mesmos erros e chega sempre ao mesmo lugar. O arrependimento e o quebrantamento diante de Deus nos libertam do orgulho. E nessa noite o Espírito Santo quer nos quebrantar. Para combater o orgulho de Israel, o Senhor levanta um homem lá, entre o povo, o mais improvável de todos. Levanta para liderar uma batalha um agricultor. Alguém que conhecia do processo de semear e colher, mas não conhecia estratégias de guerra. Porque esse homem, ele tinha tudo que Deus precisava para que Deus pudesse usá-lo. Ele tinha um coração humilde. Amém? Juízes 6, do 14 ao 16 diz assim: Então o Senhor se voltou para ele e disse: Vá com a força que você tem e liberte Israel dos midianitas. Sou eu quem o envia. Mas, Senhor, como posso libertar Israel? Perguntou Gideão. Meu clã é o mais fraco de toda a tribo de Manassés, e eu sou o menos importante da minha família. Certamente estarei com você, disse o Senhor, e você destruirá os midianitas, como se estivesse lutando contra um só homem. Quando Jacó libera a bênção sobre os seus 12 filhos, sobre José, essa bênção foi dividida entre os filhos de José. Por isso que a gente não vê a tribo de José, né? A gente nunca vê escrito ali, né? A tribo de José. A gente vê falando de Efraim e Manassés. E aconteceu algo muito interessante quando Jacó foi liberar a bênção, porque Manassés era o primogênito. Ele tinha direito à bênção da primogenitura. Mas no momento de dar a bênção, Jacó cruzou as mãos. E ele deu a bênção da primogenitura sobre Efraim. José tentou descruzar, tentou consertar, mas Jacó insistiu e disse que não, que era daquele jeito mesmo. E quando nós vemos os relatos, Efraim realmente foi uma tribo mais proeminente do que a de Manassés. Josué, que conduziu o povo na conquista da terra, era da tribo de Efraim. Era uma tribo que tinha um poder militar grande. Ele tinha bastante guerreiros. E Manassés acabou se tornando uma tribo agrícola. Eles plantavam, eles tinham animais. Eles não eram uma tribo muito expressiva. E quando a gente olha para Gideão, a família de Gideão era a mais pobre da tribo mais fraca, que era Manassés. E ele era o caçula. Então, para eles, na cultura deles, ele deveria ser o primogênito deveria ser usado, não ele. Quem era ele para ser usado? Só que é justamente essa humildade do coração de Gideão que fazia com que ele se sentia tão impróprio para aquilo que Deus queria fazer, que permitiu que Deus o usasse. Porque Deus dizia assim: se eu for usar aqueles que já são guerreiros, que glória eu vou ter nisso? O que eu vou fazer é para glorificar o meu nome, então por isso que eu vou te usar. E o Senhor então levanta Gideão.
E a primeira atitude que Deus faz com Gideão é tentar mudar o coração de Gideão. Porque Gideão também fazia parte daquele povo idólatra. A família de Gideão tinha postes ídolos nas suas terras. E a primeira coisa que Deus fala para ele é: você vai lá e você vai derrubar esses postes ídolos. Você vai acabar com essa idolatria. E você vai levantar um altar para mim. Você vai restabelecer a adoração para mim. Gideão fez com um pouco de medo. Ele fez de noite, escondido, mas ele fez. E diante daquela atitude dele, o povo se revoltou, como ele imaginou que iria acontecer mesmo. Mas o pai de Gideão, ele se levanta e diz: se Baal é tão forte assim, ele que levante e vai perseguir Gideão, então. Ele não é tão forte, olha lá, ele está caído lá. Que força tem esse Deus? E eles acabaram então se rendendo à liderança de Gideão. E o Senhor começa a dar direções a Gideão. E o Senhor começa a dar estratégias espirituais para Gideão. E o Senhor nessa noite também começa a te dar estratégias espirituais. O Senhor também começa a estabelecer algo novo na sua vida. O Senhor também te chama a quebrar altares estranhos que muitas vezes você levantou no seu coração. O orgulho levanta altares, ídolos dentro de nós, que nós resistimos em abrir mão. Mas o Senhor nessa noite nos manda quebrar mentiras na nossa mente, fortalezas na nossa mente, sofismas caem por terra em nome de Jesus nessa noite. E a verdadeira adoração volta a brotar dentro de você. A presença de Deus volta a se manifestar dentro de você como uma chama viva, como algo poderoso como você nunca experimentou. Ou como há muito tempo você já não experimenta, porque permitiu que algo tomasse o lugar do Senhor dentro de você. O Senhor deu estratégias a Gideão. E a palavra diz que com 300 homens apenas, ele derrotou o exército dos midianitas, dos amalequitas e desses povos que nem tem o nome citado aqui, mas que estavam todos juntos, se levantando contra Israel, com apenas 300 homens. E se você for ver, a estratégia foi uma loucura, porque ele separou os 300 em 3 grupos de 100. E sabe quais eram as armas que ele tinha? Uma trombeta, um cântaro e uma tocha. Que loucura é essa? Estratégias de Deus. O Senhor tem tentado te chamar nas madrugadas para você se levantar em oração, em intercessão. É uma estratégia de Deus. Mas você resiste e acha que é só o teu corpinho querendo fazer você ir no banheiro e fazer xixi. E é o Senhor te chamando. É o Senhor te levantando. É o Senhor querendo se revelar a você. Gideão fez o que o Senhor falou, exatamente como o Senhor falou. Eles derrotaram os inimigos. E a palavra diz que houve paz sobre Israel por 40 anos. Enquanto Gideão permaneceu vivo, houve paz sobre Israel. E tudo começou como? Com o quebrantamento do coração daquele povo, que resolveu clamar ao Senhor. Que resolveu reconhecer que com as suas próprias forças, que com a adoração a ídolos estranhos, eles não estavam conseguindo ter sucesso, mas eles dependiam do Senhor. Algumas situações repetitivas na sua vida que têm trazido frustrações. Você não avança. Mas o Senhor tem ouvido o teu clamor. Sabe aqueles momentos que você está dirigindo sozinho, as lágrimas escorrem, é só você e o Senhor? Ou quando você chora lá no chuveiro, para ninguém perceber que as lágrimas estão caindo? Aquele momento que é só você e o Senhor tem ouvido o seu clamor. E Ele te trouxe aqui nessa noite porque Ele tem uma resposta para você. Ele quer te levantar como Ele levantou o Gideão. Mas para isso você precisa aceitar
viver essa transformação na sua mente, como Gideão foi transformado. Nessa noite você está recebendo uma chave nas suas mãos. Essa chave se chama humildade. E o Senhor te chama para um momento só entre você e Ele, para que você coloque diante dEle aquilo que tem se estabelecido dentro de você como orgulho, aquilo que tem se enraizado dentro do seu coração como um orgulho. Algumas coisas que a gente insiste em dizer que são verdades, mas que são contra a palavra de Deus, que são contra a direção de Deus para a nossa vida, mas a gente insiste em não abrir mão disso. Isso tudo dá base para que o orgulho se estabeleça no nosso coração. Isso tudo é base, é fertilizante para a semente do orgulho dentro do nosso coração. E o Senhor nos chama nessa noite para nos quebrantar na presença dEle. Nós somos desafiados hoje a quebrar os nossos cântaros. No momento que eles estavam cercando o exército dos inimigos, o cântaro que abrigava as tochas foi quebrado. Nós somos como vasos, como esses cântaros. E nós precisamos ser quebrados na presença do Senhor nessa noite. Porque no momento em que os cântaros foram quebrados, as tochas iluminaram aquele lugar. E as trevas recuaram. A presença do Senhor precisa ter espaço em nós. Ela precisa nos iluminar de dentro para fora, para expor aquilo que precisa ser removido dentro de nós. E assim como aquelas trombetas ressoaram, mostrando para aquele povo que o Senhor estava se levantando por Israel, essa mensagem nessa noite, ela ressoa dentro de nós. E ela se coloca contra tudo aquilo que não vem do Senhor, mas que está ocupando o nosso coração. Essa palavra vem como um alerta para nós abandonarmos os nossos pecados. Nessa noite, quebre o seu cântaro e se humilhe diante do Senhor. Eu quero convidar você a fechar os seus olhos agora. O Senhor tem uma graça para derramar sobre as nossas vidas aqui. E para isso, Ele te convida a olhar para dentro de você. As Escrituras nos ensinam que cada um deve examinar-se a si mesmo. Então é você que vai se examinar. Você que vai olhar para dentro de você e vai pedir agora para que o Espírito Santo te mostre aquilo que precisa ser removido de dentro do seu coração. Ouça essa canção e olhe para dentro de você. Eu sei que teu poder se aperfeiçoa na minha fraqueza. Quando eu me cansar, a tua força opera em mim. Eu sei que a tua graça é pra
Eu sei que a tua bondade não tem fim, Jesus. Olha para dentro de você agora. O orgulho muitas vezes, ele se estabelece com sutilezas dentro do nosso coração. Talvez você seja alguém que se acha melhor do que os outros, porque você tem um talento, porque você tem uma habilidade, ou porque você tem recursos. Você tem dificuldade de reconhecer os seus erros. Você se considera muitas vezes superior até mesmo aos ensinamentos de Deus. Talvez você seja alguém que busca destaque, alguém que procura lugares de honra, aplausos, aprovação, títulos. Talvez você tenha o desejo de ser visto e reconhecido. E quando isso não acontece, você fica irado e se afasta e se isola e você foge do Senhor. Talvez você seja alguém que se recusa a se sujeitar às autoridades, a autoridade de Deus, a autoridade das pessoas que o Senhor estabeleceu sobre a sua vida, seu patrão, seu gerente, seus líderes, seu esposo, seus pastores. Talvez você questione e desrespeite toda e qualquer hierarquia. Você seja alguém que quebra regras, que não respeita limites, que não consegue seguir instruções. Você age segundo a sua vontade. Ou talvez seu coração esteja cheio de presunção. Você seja aquele que não aceita a correção, não se abre para aprender com os outros, resiste à instrução, apoia-se na sua própria sabedoria. Talvez você tenha dificuldade de admitir suas fragilidades diante do Senhor. Você é alguém que não pede ajuda nem mesmo a Deus. E você culpa as pessoas, você culpa a Deus pelos seus fracassos. Talvez você não aceite ser alinhado por Deus. Talvez você se sinta injustiçado, perseguido, quando você é corrigido. E você tem dificuldade de refletir e avaliar as suas próprias práticas para mudar. E talvez você tenha um pouquinho de tudo isso que eu falei aqui. Mas eu quero te dizer que nessa noite o Senhor está transformando o seu coração de dentro para fora. E o Espírito, como aquela tocha, está iluminando você, o seu interior. E Ele está te mostrando o que você precisa colocar para fora. Não se importa com quem está do seu lado, não se importa com o seu esposo, com a sua esposa, com o seu amigo, com o seu irmão, não se importa. Coloca isso para fora, diga: Senhor, me perdoa. Me perdoa porque eu fui orgulhoso. Eu insisti, Senhor, em manter essas coisas dentro de mim por tanto tempo, e impedir a Tua presença. Me perdoa, Senhor, porque o Senhor tentou me instruir, o Senhor tentou me ensinar e eu fui resistente à Tua instrução. Que a Tua palavra, Senhor, tome espaço dentro de mim. Que a Tua palavra, Senhor, traga transformação dentro de mim. Que eu possa declarar como Paulo, Senhor, que mesmo que eu seja fraco, mesmo que eu me sinta caído, mesmo quando eu acho que eu não posso, é o Teu poder, Senhor, que opera em mim. Faz de mim, Senhor, um verdadeiro instrumento nas Tuas mãos. Me transforma, Senhor, de dentro para fora.
Se coloque em pé, igreja. O Senhor está neste lugar. E há uma graça de quebrantamento aqui. Não resista ao que o Espírito está te dizendo. Não resista ao agir de Deus na sua vida. Essa noite o Senhor quer quebrar ciclos na sua vida. O Senhor quer que você use essa chave e você mude a sua história. Abra o seu coração diante do Pai. Fale com Ele. Fale com Ele. Você me levanta e me encoraja. Você me resgata. Você me levanta e me encoraja. Você me dá força. Você me resgata. Eu sei. Eu sei que a tua bondade não tem fim, Jesus. Bondade do Senhor não tem fim sobre as nossas vidas. Amém? Tenha essa certeza no seu coração. Todas as vezes que você se sentir fraco, fragilizado, corra para a presença do Senhor, porque o Senhor vai operar na sua vida, através da sua vida, e coisas tremendas vão acontecer. É justamente quando nós estamos fragilizados que o Senhor pode operar em nós, porque aí não há resistências no nosso coração. Eu quero te dizer que nessa noite o Senhor está curando feridas do passado, feridas que estavam sutilmente sendo mantidas por situações que não pareciam, mas que estavam sendo fortalecidas por um orgulho de não querer pedir para que o Senhor curasse, não querer expor diante do Senhor. Eu quero dizer algo para você, talvez seja até para quem está na transmissão. A resistência que muitas vezes nós temos de procurar um médico para nos auxiliar nas nossas enfermidades do corpo é orgulho. Porque algumas enfermidades parece que nos trazem vergonha de admitir que nós temos ela. E pecado é assim também. Às vezes nós temos vergonha até de chegar diante de Deus e admitir uma falha nossa.
Mas o Senhor te chama para perto nessa noite. O Senhor te chama de volta. O Senhor quer voltar a ter intimidade com você. O Senhor quer restaurar o altar de adoração dele dentro da sua vida, no seu coração, amém? Não tenha medo. Você não vai expor nada que o Senhor já não saiba, porque Ele nos conhece. Ele sabe de tudo. Mas essa nossa atitude, ela é necessária, de nos expormos diante do Senhor, amém? Eu quero encerrar te dizendo que Jesus é a expressão perfeita da humildade. Ele é a nossa maior referência. E nós temos que nos esforçar para sermos como Jesus. Lá em Filipenses, no capítulo 2, versículo 5 a 8, diz assim: tenham a mesma atitude demonstrada por Cristo Jesus. Embora sendo Deus, não considerou que ser igual a Deus fosse algo a que devesse se apegar. Em vez disso, esvaziou-se a si mesmo, assumiu a posição de escravo e nasceu como ser humano. Quando veio em forma humana, humilhou-se e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Baixe a sua guarda diante do Senhor. Tenha um coração humilde como o coração de Jesus. Jesus buscava intimidade com o Pai constantemente, para ser direcionado, para ser encorajado, para ser renovado. E conosco não é diferente, amém? Todos os dias, levante-se contra o orgulho e assente no seu coração esse desejo, esse compromisso de permanecer em humildade diante do Senhor, para que a graça jorre sobre a sua vida como uma fonte e transborde sobre aqueles que estão ao seu redor. Amém? Essa é a palavra do Senhor para nós nessa noite. Eu agradeço sua presença aqui, você ter me ouvido até agora. Amém? Eu quero chamar a Andréia para encerrar. Amém. Graças a Deus por essa palavra. Que essa palavra tenha gerado vida em seus corações. Amém? Amém. Vamos levantar as mãos, vamos encerrar. Senhor Pai, eu te agradeço por este culto, por esta palavra. Que o Senhor possa agora nos levar, Senhor, em paz e segurança para os nossos lares. Te peço que o Senhor abençoe a nossa semana, que ela seja produtiva, Pai, e abençoada na Tua presença. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja sobre as nossas vidas, hoje para todo sempre. E todos digam amém. Amém. Cumprimente seu irmão. Amém. Boa semana. Até terça. Terça, né, temos o altar de adoração. E quem está faltando, por favor, não deixe essa chama se apagar no seu coração. Esperamos vocês na terça-feira. Amém?